Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início à nossa aula de Geografia e vamos dar continuidade à temática de semana passada, que é sobre características do território brasileiro. Então, eu vou compartilhar o material aqui com vocês, prestem muita atenção e qualquer dúvida vocês já sabem, né? É só me procurar, tá certo? Então, esperem só um minuto. Pronto. Como eu falei para vocês, características do território brasileiro. Então, a gente vai dar continuidade, tá? Em relação às temáticas que a gente está estudando nas últimas semanas. Então, vamos lá. Aí ele fala aqui, ó. Brasil, vegetação original e a área antropizada. Então, quando eu falo área antropizada, eu me refiro o quê? A área que foi modificada, que foi transformada pela ação do homem. Tá? O homem, ele foi responsável pela sua transformação. Então, a gente vai entender como se dá a ação humana em relação às vegetações do nosso país, tá? Ele fala aqui, ó. As diversas atividades que foram desenvolvidas de modo predatório, como a agricultura, a pecuária, além da mineração e da indústria, elas são responsáveis, pessoal, por promover uma devastação de grandes áreas, né, no território brasileiro. Aí ele fala aqui, promoveram a degeneração da cobertura vegetal, provocando a diminuição significativa de vegetação nativa, consequentemente, a modificação de suas características naturais. Então, essas atividades econômicas que eu citei para vocês anteriormente, como agricultura, pecuária, a mineração e a indústria, elas são responsáveis por promover uma degeneração, uma devastação de grandes áreas da cobertura vegetal de vários biomas do Brasil, e assim provocando uma diminuição do quê? Da vegetação nativa, que é a vegetação natural que está presente no nosso território. Então, quando o homem ele interfere diretamente em determinado tipo de vegetação, ele vai modificar suas principais características, tá? É o que eu sempre falo para as minhas turmas, e vou falar para vocês agora também. É sempre importante que o homem proteja e defenda o meio ambiente, mas que ele possa também produzir, usando as atividades econômicas. Então, tem que o quê? Trabalhar em conjunto. Tem que manter um equilíbrio. O homem consegue, sim, se ele quiser, preservar a natureza e promover a produção, né? Que é essencial para a vida humana, sim. Tá? São atividades econômicas que geram o alimento, que geram emprego, que gera renda. Então, isso é importante para o homem. Mas é importante que também haja a preservação da natureza. Vamos lá. Coloquei o mapa aqui para vocês, que ele fala aí, ó, devastação da vegetação original no Brasil. Então, cada corzinha que vocês estão vendo aqui no mapa, ela se refere a um tipo de vegetação que vocês estudaram semana passada. E toda essa área, gente, que está em cinza, olha só, em cinza, são áreas que foram o quê? Devastadas pela ação humana. Então, se a gente for analisar todas as vegetações aqui do Brasil, a que ainda tem a maior quantidade é a floresta amazônica, que está em vermelho. Mas observe, ó, a caatinga, muitas áreas foram atingidas. A Mata Atlântica, só temos pequenas áreazinhas, ó, tá? Aí o Cerrado vem sendo destruído. Os Pampas Gaúcho ainda tem uma área aqui, mas ó, já vem sendo desmatado também, ó. Então, observe, toda essa área que está em cinza, pessoal, são as áreas onde o homem vem o quê? Interferindo. E quando o homem passa a interferir na vegetação, ela vai promover o quê? A sua devastação, tá? Vocês podem olhar com mais calma depois desse mapa. Vamos lá. Aí ele fala aqui. As áreas de Mata Atlântica, por exemplo, devastada no processo inicial da ocupação do território, a Mata Atlântica, pessoal, ela já vem sendo desmatada desde o período da colonização, quando os portugueses vieram aqui para o Brasil. Então, é um processo o quê? Contínuo, tá? E hoje, ela só abriga atualmente menos de 13% da mata original. Aqui no livro de vocês fala que ela tem menos de 13%, mas em outros livros fala que tem só 3% ou só 5%. Então, essa mata atlântica, ela vem ao longo dos últimos anos sendo cada vez mais o quê? Devastada, né? Degenerada, infelizmente. Aí nós temos aí os campos e cerrado.
ocupam, respectivamente, o segundo e o terceiro tipo de formação vegetal mais devastados. Então, esses dois só perdem para a Mata Atlântica, com apenas 18% e 34% dos remanescentes originais. Então, tanto o Campos como o Cerrado, eles têm menos de 50% da sua cobertura vegetal original. A Caatinga e o Complexo do Pantanal são formações vegetais cujos índices de preservação estão acima dos 45. Então, ou eles estão mais da metade ou menos da metade. Então, vai estar em torno de 45% a 50%. Mas se você tem aí a metade, né, de 100% já devastado, pessoal, aí já é um sinal extremamente o quê? Negativo. E a Caatinga, ela vem sofrendo com um processo de desertificação, que é promovido pela ação humana também, que quando o homem utiliza demais o solo e não deixa ele descansar, por exemplo, o solo vai ficando o quê? Seco, tá? Aí nós temos aí a floresta amazônica. Apesar da forte pressão exercida pela fronteira agropecuária, é a mais preservada, com 81,5% dos remanescentes originais. Então, a floresta amazônica é a vegetação mais protegida no território nacional, então ela está em torno aí de 81,5%, mas, infelizmente, ao longo dos últimos anos, a floresta amazônica ela vem sendo devastada, principalmente para a agricultura e para a pecuária, né? Tanto para plantações, né, de milho, soja, algodão, como também para a pecuária, que é a criação, né, do gado bovino, tá? Vamos lá. Aí ele fala aqui, ó, impactos ao meio ambiente. São vários, tá? Aí tem aqui para vocês alguns que promovem mais danos ao meio ambiente. Entre os principais prejuízos ambientais, podemos destacar o primeiro aí, perda de habitat natural e redução da biodiversidade. Então, o Brasil é um país que tem uma biodiversidade muito grande, tanto da fauna como da flora. Então, quando o homem ele vai e derruba uma árvore, ou derruba uma área verde, ele vai estar o quê? Retirando não só o habitat dessa vegetação, dessa flora, como também vai retirando a vegetação de quem? Dos animais, né? Vai retirando aí o lar, que é o habitat dos animais. Ok? E isso vai, consequentemente, diminuir, né, as espécies, tanto da vegetação, como também dos animais presentes em cada vegetação aqui no nosso país. Aí nós temos aí degradação dos solos e o aumento da erosão. Gente, no caso aqui da degradação dos solos, ela acontece muito também quando a cobertura vegetal, né, ela é retirada. Então, quando o homem ele retira a vegetação, o solo fica o quê? Exposto. Fica exposto às ações externas, como a água das chuvas, o sol, o vento. E isso acaba que o quê? Promovendo uma degradação no solo. O solo vai ficando seco, vai ficando rachado. Quando a água da chuva cair, e se for muita água, vai retirar os sedimentos que ali existem, tá? E ali pode criar buracos, que a gente chama de vossorocas, certo? Então, a cobertura vegetal ela é muito importante. Quando o homem retira, não só vai se perder o número de espécies da flora, como também os animais vão perder o seu lar, como o solo também vai ficar o quê? Desgastado. O solo vai ficar sem vida, certo? E isso vai aumentando a erosão. E o solo fica o quê? Sem fertilidade. Então, para o agricultor produzir, ele não vai conseguir, porque o solo não vai ter matéria orgânica suficiente ali para ele poder fazer as suas plantações. Então, observe que o equilíbrio ele é importante. Aí nós temos aqui degradação de corpos de água. Pessoal, aqui também quando a cobertura vegetal, em especial a mata ciliar, que são as matas que ficam na margem dos rios, eles são retirados, isso vai promover também o quê? Um assoreamento, tá? Aquela mata que fica nas margens dos rios, dos lagos, ela tem um poder fundamental de quê? De proteção, tanto do rio como dos lagos, lagoas também, por exemplo. Então, quando o homem retira ali, ele basicamente vai o quê? Promover assoreamento
dos rios, lagos e lagoas, deixando os rios mais rasos, as lagoas mais rasas, tá? Perde também na qualidade da água, perde também, por exemplo, as espécies de animais que vivem também podem perder, né, as suas vidas. E alterações climáticas. Gente, a cobertura vegetal ela tem uma capacidade de absorver energia solar e influenciar diretamente na umidade do ar. Tá? Então, ela mantém o quê? Um equilíbrio atmosférico. Então, quando o homem ele retira também a vegetação, isso vai promover o quê? Alterações no clima. Ela vai interferir no regime das chuvas, por exemplo. E pode fazer com que determinadas localidades fiquem o quê? Cada vez mais quente. Sem chuva e mais quente. Então, observe como a cobertura vegetal ela é importante para o equilíbrio da terra. Certo? Então, ela pode alterar o clima, ela pode promover assoreamento nos corpos de água, ela pode promover erosão no solo, vai perder a biodiversidade. Então, é um combo, né? É um conjunto. Então, se você não manter um equilíbrio, tudo tende a o quê? A desandar. Vamos lá. Opa. Pronto, ele fala aqui. Só um minutinho, estou errando aqui um pouquinho. Pronto, vamos lá. Meio ambiente e sustentabilidade. Então, pessoal, dá para proteger o meio ambiente e dá para se manter e garantir o nosso desenvolvimento sabendo utilizar corretamente os recursos que a natureza tem a nos oferecer. Aí ele fala aqui, um dos principais desafios da atualidade é garantir o desenvolvimento sustentável. Ou seja, pessoal, essa sustentabilidade ele é um modelo o quê? De desenvolvimento global capaz de satisfazer as necessidades da sociedade, da nossa, né? Sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Então, a intenção da sustentabilidade é fazer com que as pessoas saibam utilizar corretamente os recursos que a natureza tem a oferecer, uma forma de garantir, né, uma vida realmente saudável para todos nós, mas também garantir as gerações futuras, os seus filhos, os seus netos que vão vir aí futuramente. Então, quando o homem ele desmata agora, não só nós vamos sofrer, como as novas gerações também vão sofrer futuramente, tá? Aí ele fala aqui, para assegurar a sustentabilidade, é preciso combater a pobreza e reduzir drasticamente as desigualdades sociais, garantindo oportunidades iguais a todos. Então, é importante, é claro, que todas as pessoas tenham acesso a bens de serviços básicos, né, como água tratada, energia, alimentos de boa qualidade, saúde, educação, segurança. Então, não dá para a gente falar em sustentabilidade se nós temos um número muito grande de pessoas que vivem aí à margem da pobreza. Tá? Então, primeiro, tentar combater a pobreza, minimizar as desigualdades sociais e depois saber utilizar, né, os nossos recursos naturais com sustentabilidade. Aí ele fala aqui, a maior parte da população mundial atual consome muito mais do que necessita para sua sobrevivência, causando a redução dos recursos naturais do planeta. O ser humano tem a mania de consumir muito sem necessidade, né, gente? Então, por isso que é importante a gente saber o que a gente está consumindo, primeiramente, e segundo, só consumir o que realmente é necessário. Acho que quantos de nós compramos coisas sem nenhuma necessidade? Compra algo só porque achou legal e tudo mais e nunca utiliza. Quando tem outras pessoas que têm a vontade, mas não têm condições de comprar. Né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio também do que a gente vai consumir. E se a gente consome muito agora, futuramente a gente pode o quê? Não ter. Então, isso vai reduzindo também os recursos naturais que o planeta nos oferece. Tá? Então, saber o que a gente vai utilizar, o que é necessário para a nossa vida, é muito importante. Aí ele fala aqui, ó, na Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em 1992, foi estabelecido que os países que mais emitiram gases de efeito estufa ao longo da história devem reduzir essa emissão de forma mais relevante do que os demais países. Pessoal, olha só. Não é todo ano, mas sempre 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, depende de cada
de cada evento, existe aí convenções, assembleias, como uma forma de minimizar as mudanças climáticas. Então, durante esse ano aí, né, em 1992, nessa convenção das Nações Unidas, né, foi estabelecida, tá, um acordo para que os países mais ricos, aqueles que mais poluem, fizessem o quê? Diminuísse, né, as emissões de gases que prejudicam o efeito estufa. Mas não quer dizer que os países mais pobres não devam também cumprir o seu papel. Eles também têm que reduzir as suas emissões. Mas os países mais ricos, por exemplo, como Estados Unidos, como Rússia, como China, muitos países da Europa, eles têm que o quê? Reduzir a quantidade de gases que eles lançam na atmosfera, como uma forma aí de minimizar os efeitos, né, do efeito estufa. Mas, Vanessa, o que é efeito estufa? Aí ele fala aqui, ó, é um fenômeno natural que mantém a temperatura do ar em condições adequadas à manutenção da vida do planeta. Então, o efeito estufa, ele é basicamente uma camada que protege o quê? A Terra, que mantém a Terra em condições adequadas para que a gente possa o quê? Sobreviver. Então, o efeito estufa é essa camada que protege a gente dos raios ultravioletas, tá? Então, quando o homem emite muitos gases poluentes para a atmosfera, esse efeito estufa, ele deixa de ser natural e passa a ser o quê? Artificial, tá? Então, isso acaba favorecendo o aquecimento global. Então, tempestades vão acontecer com mais frequência, terremotos, tsunamis, tá? Erupções vulcânicas. Então, a natureza, ela passa a o quê? A viver em condições realmente alarmantes, que quem vai sofrer futuramente é a humanidade. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural que nos protege, que mantém a temperatura do ar em condições para que a gente possa sobreviver, mas se a gente não souber cuidar, né, aí a gente vai o quê? Só gerar mais problemas. Gente, a temperatura do ar, ela fica em torno de 15,4 graus. Então, quando o homem, ele lança muitos gases, né, a temperatura, ela vai o quê? Aumentando. E a gente vai, basicamente, sofrendo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nos últimos anos, a temperatura da Terra, ela vem sempre o quê? Se elevando. Está cada vez mais quente, tá? Mais quente. Então, é o efeito estufa que está o quê? Agindo aí de forma artificial, né? Por ações humanas. Vamos lá. Aí ele fala aqui, ó, megadiversidade. Os países que abrigam grande diversidade de espécies em seu território são denominados megadiversos. Então, pessoal, um país que tem muitas espécies de plantas e de animais, ele é considerado o quê? Um país mega diverso, com uma grande diversidade, tá? Por exemplo, o Brasil é o primeiro colocado entre os 17 países mais ricos em biodiversidade do planeta. Olha só que maravilha, né? O Brasil é o país mais rico em biodiversidade. É onde você vai encontrar o maior número de espécies de animais e também da vegetação. Por isso que eu falei para vocês que é super importante que a gente o quê? Mantenha a preservação do meio ambiente. Se a gente não manter a preservação, o Brasil deixa de ser o primeiro e passa a ser o quê? Os últimos. E a gente que vai sofrer as consequências futuramente. Aí ele fala aqui, ó, a biodiversidade envolve toda a variedade de espécies de flora, fauna, micro-organismos e a relação entre os organismos vivos. Então, além do que eu falei, né, a flora e a fauna, nós também podemos incluir aqui os micro-organismos que estão presentes também nessa biodiversidade. Então, quanto mais espécies de animais da flora e de micro-organismos, mais rico em biodiversidade é aquele país. Coloquei para vocês aqui um mapazinho que mostra aí os países com maior biodiversidade, né? Que são os megadiversos. Nós temos aqui o México, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Brasil. Aí nós temos aqui a China, a Austrália, se eu não me engano, a Indonésia. Tá? Então, são poucos países, olha só. Aí nós temos os países que têm as menores diversidades. Nós temos aqui alguns países aqui na Inglaterra, alguns países da África, aqui no Oriente Médio também. E esses que estão em branco, pessoal, eles estão em quê? Né, em uma posição intermediária. Nem são mega diversos, nem são menos
diversos, tá? Então, eles estão aí em uma posição intermediária, tá? Vocês podem olhar com mais calma depois aqui os países que são considerados mega diversos. Vamos lá. Então, pessoal, como uma forma de proteger o meio ambiente, existem o quê? Leis, né, que são colocadas em prática como uma forma de manter a preservação do meio ambiente. Aí ele fala aqui, às vezes funciona, tá? E às vezes não. A política e a legislação ambiental do Brasil. Nós temos aqui 3 órgãos que são responsáveis por manter a preservação do meio ambiente. Ele fala que a primeira, em 1985, foi criado o Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente. Em 1989, foi criado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é muito famoso, que é o IBAMA, né? E em 2012 foi aprovado o novo Código Florestal Brasileiro. Então, são instituições, tá, pessoal, que promovem as leis, né, que basicamente são responsáveis por amenizar, né? Se não puder combater 100%, mas eles estão aí, pelo menos, tentando minimizar esses problemas, né? Então, eles vão não só fiscalizar, tá? Promover competências, caso alguém estiver descumprindo a lei, vai ter punições, que pode ser uma multa, pode ser até a prisão também. E, pessoal, a intenção de preservar também. Então, quando você fiscaliza, você também está preservando. Mas, é claro, não adianta só a gente ter organismos e leis que protejam se as pessoas em si não tiver também o quê? Consciência, tá? Eu falei para vocês inicialmente que às vezes as leis, elas funcionam e outras não. A justiça aqui no Brasil, pessoal, ela não acontece 100% não. Às vezes a justiça não é para todos, né? E o mais importante que tem que acontecer é que as pessoas têm que ter a consciência de manter a preservação do meio ambiente. Não adianta ter os órgãos, não adianta ter a lei se as pessoas também não se conscientizam. Então, por isso que era importante que vocês, por exemplo, as crianças e adolescentes, tivessem aulas de educação ambiental, ensinar desde novinho, né, as crianças e adolescentes a preservar o meio ambiente, a saber que a natureza ela é importante, não só para a nossa geração, mas para gerações futuras também. Vamos lá. Aí nós temos as unidades de conservação, tá? Que são várias, pessoal, que elas vêm como uma forma aí de minimizar os efeitos, né, provocados pelo homem. Aí nós temos aqui as unidades de proteção integral. Seu objetivo é manter a área praticamente intacta. Apresentam normas mais restritivas, não permitindo o consumo, a coleta ou qualquer tipo de dano aos recursos naturais. Então, as unidades de proteção integral, ela não quer que as pessoas o quê? Consumam, coletem ou tenham acesso a esses recursos naturais. Então, a intenção é manter a vegetação o quê? Praticamente intacta, sem ser tocada pelo homem. Por isso que ele fala integral, tá? Que é basicamente 100%. E essas unidades de conservação integral, ela é dividida em várias. Nós temos a estação ecológica, a reserva biológica, o Parque Nacional, o Monumento Natural e o Refúgio da Vida Silvestre, que vocês podem ver no livro de vocês lá na página 39, com mais calma, e são outros aí, vamos dizer, organismos, né, da Unidade de Proteção Integral, também para minimizar aí os danos e uma forma de fiscalizar e combater prejuízos ao meio ambiente. Aí nós temos unidades de uso sustentável. Ele fala aí. Seu objetivo é a conservação da natureza. Deve ser conciliada com o uso sustentável dos recursos naturais, sendo permitida a coleta. Então, nesse caso aqui, nessas unidades, o homem ele tem que conservar a natureza, mas, ao mesmo tempo, ele pode o quê? Se usufruir, pode utilizar dos recursos naturais que ali existem, mantendo o equilíbrio, conservando e sabendo utilizar perfeitamente os recursos naturais, tá? Esse é o ponto importante. Então, dentro das unidades de uso sustentável, nós também dividimos em várias categorias. Nós temos a área de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural.
que vocês podem também observar na página 39 e 40 do livro de vocês, tá certo? Vocês podem olhar com mais calma, que são categorias que tanto existem na proteção integral, como existe no uso sustentável, como forma de minimizar, proteger o meio ambiente e também fazer com que as pessoas saibam utilizar mais seguramente os recursos naturais que ali existam, para que futuramente não possa o quê? Faltar, né? Aí eu coloquei para vocês aqui um mapazinho que mostra as unidades de conservação em relação a cada vegetação, tá? Todas essas áreas que estão em vermelho, pessoal, no mapa, são áreas de unidades de conservação dos biomas, tá? Então, são áreas de quê? De proteção do meio ambiente, onde as leis devem ser colocadas em práticas mais efetivamente. Não quer dizer que nas outras áreas que não estejam vermelhos não devam haver proteção, mas, né, como a urbanização já atingiu boa parte do nosso território, então eles escolhem algumas áreas, né, específicas para poder se instalar e ali manter as unidades de conservação como uma forma de garantir, tá? Olha só, pessoal, nossa temática até aqui. E na próxima semana a gente vai continuar falando sobre essa mesma temática. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Na hora da aula, lá no grupo, é só me perguntar, tá? Não saiam da aula com dúvidas, pessoal. Eu quero que vocês aprendam o máximo possível em relação à temática que eu estou abordando aqui com vocês, tá certo? Eu vou encerrar aqui, então, até a nossa próxima aula e tchau, tchau. Beijo.